Eu me chamo Paula Carneiro, né, e sou nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Enfim, tive essa infância bem rural, né, nesse contexto também. Moro em Minas Gerais, né, desde 2018, e a partir de um desejo de fazer a minha própria casa nesse terreno, né, numa área rural, nesse território, eu pensei em fazer uma casa de terra. Eu comecei a sondar cursos de bioconstrução até que eu fui para um curso em Carrancas de forno de cobre. E lá conheci as pessoas, várias pessoas, na verdade, que até hoje a gente segue ligadas, e desse curso foi uma experiência inaugural de várias pessoas que se tornaram bioconstrutoras, um curso de 4 dias. A Laís Yumi, o pessoal da João de Barro, enfim, uma turma lá que bioconstrói em Carrancas, da Vila Curumim, e a Nayana Máximo e a Priscila Bogeia, que são integrantes da coletiva Moça Barro. Também a Melissa Webster, que fez parte da coletiva também logo no início. E desse curso a gente se encantou com a possibilidade do COB, com a possibilidade de construir a nossa casa a partir dos elementos da natureza e dessa reorganização, né, de elementos como pedra, como terra, como areia, palha. A gente tem essa possibilidade de esculpir literalmente a casa, modelar ela com as próprias mãos, de uma forma muito intuitiva e que conecta a gente, eu acho, com essa potência, né, que a gente tem como bichos, animais do planeta Terra, assim, de fazer o próprio habitat, de cuidar do seu refúgio, caverna, o lugar, né, ter coisas que na vida contemporânea a gente aprendeu que a gente não tem, a gente pode. Isso a saúde, a alimentação, são coisas que a gente foi se distanciando, né, terceirizando do corpo, e desse corpo espaço e comunidade também, né? Então acho que a bioconstrução ela vai conectando muito com isso, e através de um diálogo com a própria terra, né? Com a própria mão na massa ali, e de esse envolvimento, assim, essa história eu tô fazendo uma deriva imensa, assim, porque a gente se formou, fez depois cursos aprofundados de fazer uma casa completa e tal, voltamos pro Brasil e vamos se juntar pra gente se ajudar a construir nossas casas, né? A Ana já estava fazendo a dela em Sapucaí Mirim. E aí a gente falou, vamos fazer aí um curso no carnaval, já que a gente vai ficar aqui mesmo construindo, vamos dar um curso. Tinham 10 pessoas, 4 arquitetos e tal, era um curso de 3 dias, um curso curto, né, e tal, mas foi super gostoso, tudo aconteceu e as pessoas curtiram e a experiência rolou e tal, e as coisas foram acontecendo, assim, abrindo esse caminho da Moça Barro sem um planejamento. A gente foi se relacionando e promovendo encontros, e isso foi desenhando o caminho com a gente, né? E aí a gente foi nesse caminho especializando, e no ano seguinte a gente estava construindo uma casa de 102 metros quadrados, toda de cobre, daí com outras técnicas, então convidando parcerias que foram também ensinando pra gente, né? Outras formas, a gente trabalha com pau a pique, com hiperadobe, com tijolos de adobe também, com esterídia. E aí fomos também ampliando o leque nos revestimentos, né? Tadilac, os revestimentos de terra, enfim, os grafito, as tintas de terra.
Então a gente foi com essa experiência e acho que esse caminho também que se abriu muito por sermos uma coletiva de mulheres. Eu acho que isso sempre chamou muita atenção e a gente pôde estabelecer relações também com essa clientela que eu acho que é muito feminina também. Muitas mulheres se envolvem bastante na coisa da casa e essa casa que a gente construiu logo em seguida foi de uma artista que é a Tati Azege, e é um projeto lindo, Terra.333, que ela tem nessa casa. E foi uma construção artística, uma construção coletiva, junto com ela. Ela foi mão na massa total, administrou a obra, se envolveu. Ela hoje faz todos os reparos que ela precisa e manutenção da casa dela, com autonomia, com coisa. Então isso são os projetos que a gente gosta de se envolver, de estar junto, né? É um processo, né? Construir com a terra. O COB, então são muitas técnicas, né? Na bioconstrução. No Brasil, só assim, antes de falar do COB, o tradicional que a gente encontra mais é o pau a pique, que é a taipa de mão também, que é um tramado de madeira e bambu, ou bambu, e muitas vezes tradicionalmente é amarrado com cipó e com o barro, né, que vai na parede, e depois essas casas podem ter acabamento, né, conforme pode ter um acabamento no reboco, e que são muitas dessas casas aqui nesse bairro, né, nos bairros históricos todos, Pelourinho, Santo Antônio, Diamantina, as cidades antigas de Minas Gerais, todas bioconstruídas no pau a pique ou no tijolo de adobe, que é uma terra crua e que é uma técnica parecida também com o que a gente está acostumado a levantar o tijolo, né? A formar uma parede de tijolo e tal. Então o adobe é um tijolão. E aqui no Santo Antônio tem muita pedra com argamassa de terra também. E o COB, com esse nome, é uma técnica que vem da Inglaterra e é uma palavra que tem muitos significados, como mutirão, como um pedaço de pão, ou uma espiga de milho, ou esse próprio formato de pão que a gente usa quando vai trabalhar. Faz parte da técnica também, tem essa unidade para movimentar, mas ele é uma mistura, ele é uma técnica que aparece em muitos lugares do mundo, e ele é uma mistura de areia, terra e palha, e que você mistura e você vai modelar a casa em cima de uma fundação impermeável, geralmente de pedra. Você vai colocar essa maçaroca e vai modelando com as mãos, e essa palha vai entramando essa estrutura, costurando. São paredes de 30 centímetros de largura e que no final da construção é como se você tivesse um monolito, porque ela não tem emenda. Essa palha vai amarrando as camadas dessa parede, e você também pode agregar muitas coisas no COB. É muito fácil colocar outros materiais, outros elementos como garrafas, pedras, vitrais de formatos diferentes, ou enfim, tem uma gama muito ampla para se trabalhar. E é escultórico, né? Então é uma técnica que chama muito a atenção e que dá muita liberdade de criação, né? Além dessa questão estética, ela tem da parede de terra, até de um modo geral, ela tem uma questão técnica que são paredes termicamente inteligentes, né? Que você pode ter um isolamento térmico, um isolamento acústico de alta qualidade,
né? Porque a gente vê, estamos num contexto histórico aqui de casas de 300, 400 anos, né? Que a gente está vivendo nelas. Então, aqui que tem uma tecnologia interessante. E estruturalmente também, né? Porque as pessoas às vezes têm muito esse preconceito da casa de terra ser uma casa frágil. E eu acho isso engraçado porque o cimento começa a ser usado em larga escala no Brasil, anos 50, em larga escala, 40, 50 ali. Então, assim, a gente conhece as casas antigas bioconstruídas. Essas casas de cimento, a gente não conhece elas com 200, 300 anos, né? Então, eu acho interessante como a gente foi perdendo, acho interessante não, é desinteressante como a sociedade, a contemporaneidade foi perdendo a confiança na terra, né? Isso em equipe, aí tem essa ética do trabalho também, né? As crianças podem estar na obra, tem o seu lugar, tem todas as idades, podem colaborar e estar junto. Eu acho que são muitas camadas também, né, que envolvem essa forma de construir. Eu acho que não é deslocado do modo de vida, né? Sim, a Moça Barro tem cursos que a gente oferece nas nossas próprias obras, via de regra, assim, ou majoritariamente nas nossas próprias obras, das nossas casas, eu digo. E também a gente dá treinamento de equipe para obras, pessoas, enfim. Então a gente é como um programa de oficinas que atende a obra e a gente capacita a equipe para continuar. E a gente também pode ser hospedado por alguém, né? Então a pessoa quer ter uma experiência dessa na casa dela e quer construir algo e deseja entrar nessa parceria que é fazer uma oficina em algum espaço. E aí nisso a gente constrói fornos de cobre, fogão a lenha, ou a gente pode fazer um pequeno espaço para trabalhar com as técnicas. A gente tem cursos de acabamentos também. Depende muito da fase de obra que a gente está e a gente tem sempre essa tendência de negociar. Agora, em breve eu vou estar dando cursos de reboco, de Tadilac, e a Nayana também está construindo a sauna dela, então dando cursos de cobre em Minas Gerais, em Sapucaí-Mirim. Aqui em Salvador, provavelmente em setembro, outubro, a gente também está planejando um curso de forno e fogão a lenha em Itapuã. Técnicas de revestimento, de rebocos naturais, de cal ou de terra. O que a gente vende muito na cidade é o Tadilac, que é um revestimento marroquino à base de cal que se torna impermeável por uma técnica de aplicação que envolve polimento com pedra. E é um revestimento super fino e a gente trabalha bastante nesse contexto urbano com o Tadilac e algumas vezes com forno e fogão, né? Revestimento de terra também, tinta de terra. Sim, essa questão da capacitação de equipe, ela é um modelo de uma contratação de um curso nosso direcionado para uma obra e com as necessidades específicas daquela obra, né? Que eu acho que é o grande gap, digamos assim, da bioconstrução, é a mão de obra. É sempre o que a gente escuta de feedback. Eu gostaria muito de bioconstruir, eu gostaria de ter revestimentos naturais e tal, mas eu não consigo mão de obra. Às vezes também a pessoa não consegue entender o valor da mão de obra, que é uma outra questão que a bioconstrução traz muito também, que sim, a gente vai colher a terra
misturar, fazer a mistura, fazer toda a matéria-prima, a gente vai manufaturar. Então, geralmente é o mesmo custo de obra. É uma outra pergunta que é muito comum. Ah, é mais barato? Não, é o mesmo custo de uma obra do padrão que for em relação ao convencional, digamos assim. Mas você valoriza um artesão, você valoriza um trabalho artístico de manufaturar tudo aquilo, enfim. Então uma outra proporção em relação à mão de obra e material, digamos assim. Esse investimento na mão de obra é o que a gente incentiva com esse serviço do treinamento de equipe, né? Então é a forma da gente também tá colaborando para que mais profissionais atendam a essa demanda do mercado, que é crescente, porque esteticamente tem sido muito celebrada, né? A bioconstrução, e por isso a minha insistência de voltar sempre para uma ética, para uma filosofia e do porquê que a gente está bioconstruindo, sem dissociar isso. Ética e estética estão sempre muito imbricadas. Mercado muito crescente e que vem chamando muita atenção e que tem de fato muitas possibilidades, né, estéticas então é uma forma de compartilhar essas técnicas e aprender também, que a gente sempre que ensina aprende às vezes até mais, né? E tá aí, a gente dá cursos, então, conforme essa demanda, se é uma parte de acabamento, se é uma parte de construção de parede com determinada técnica. No site da Moça Barro, que é www.moçabarro.com.br. Lá a gente tem nosso portfólio, tem a forma com que a gente trabalha, as oficinas, a gente trabalha bastante com capacitação, e tanto dando oficinas quanto treinamento de equipe. E no Instagram, @moçabarro, no Facebook também. É fácil de achar a gente por lá. Apesar da gente não ser super assíduas nas redes sociais, mas de vez em quando a gente dá notícia.